Nova cidade, ideias para uma nova cidade. A gente recebe hoje Caio Ortega, Coletivo Metropolitano de Mobilidade. Tudo bom, Caio? Opa, tudo bem? Tudo tranquilo. O Caio O Caio é um dos meus prediletos, viu, gente? Os textos que ele escreve tanto no site como no Facebook são densos, é uma coisa legal de você ler. Procura lá Comum, C-O-M-M Isso. MMU. COMMU. MU, o Caio é um militante aí da causa da mobilidade urbana e sempre tem uma visão diferenciada e profunda e legal sobre esse tema. Muito obrigado. Caio, o que é possível a gente fazer em relação, para começar a falar dos corredores de ônibus? O que é possível fazer? Quantos quilômetros existem de corredores? O que é possível fazer? Bom, a questão dos corredores de ônibus nessa gestão atual, né, que é a do prefeito Fernando Haddad, é bem delicada. Primeiro porque teve verba que a União não liberou, o Tribunal de Contas tem torpedeado as licitações, em alguns casos por erro, em outros casos porque alega sobrepreço. De certa forma, a gestão não tem um orçamento confortável. Não, eu não tenho dúvidas de que eles cometeram alguns erros, mas o fato é que é bastante difícil expandir infraestrutura sem verba, e eu acho que é o que está faltando mesmo. A prefeitura está contando com verbas do governo federal, que não vive seus melhores dias, e por causa disso não consegue tocar os projetos adiante. Talvez algum modelo de parceria pudesse ser cogitado, mas eu sou cético com relação a isso, porque a gente está falando de ônibus e a gente tem um sistema bastante integrado, né, na capital, e às vezes você não consegue conciliar esses interesses do público com o privado. É bem desafiador. Entendi, Caio, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você já tem de corredores implantados e o que é preciso. Por exemplo, tudo que é possível você fazer de corredores, contempla, segundo a sua opinião, contempla quantos quilômetros estão implantados e o que é possível fazer? A cidade tem poucos quilômetros, ela tem em torno de 150 quilômetros de corredores, isso é bem pouco. O que a gestão conseguiu fazer foi colocar bastante faixa exclusiva. Aí fizeram muito mais do que isso, né? Mais que o dobro disso. Mas a faixa exclusiva, ela é diferente do corredor. Ela é uma maneira de você priorizar o ônibus. O corredor é diferente, você tem aquela questão da troncalização. Caio, deixa eu falar uma coisa. A nossa função aqui, antes de tudo, é educativa. Qual a diferença de faixa exclusiva e corredor? A faixa exclusiva é meramente uma sinalização viária que dá prioridade para o ônibus naquela via. Ela não faz mais nada além do que isso. A faixa exclusiva ela não contribui para você racionalizar, para você constituir, por exemplo, um eixo de mobilidade que você sabe que são poucas linhas, como se fosse, por exemplo, um sistema de metrô. A faixa exclusiva não faz isso. Tanto é que a gente tem algumas faixas que são clássicas, em enfileirar o ônibus na Radial Leste é clássico isso. Você chega na estação do metrô, no Tatuapé, tem lá um trem de ônibus, né? A faixa exclusiva ela não faz milagres, ela é legal para dar prioridade. Aumentou bastante a velocidade média do ônibus, mas ela termina aí. Para fazer qualquer coisa melhor, aí você precisa do corredor, porque você vai ter o corredor geralmente fica no canteiro central, né? Diferente da faixa exclusiva, e justamente por isso você tem a parada do ônibus diferenciada, com mais conforto, a quantidade de linhas é menor. Enfim, o corredor te dá referência, ele funciona, ele é muito mais parecido com o sistema de metrô, né? Se você levar ele para o padrão do BRT, dotar ele de tecnologia, aumentar um pouco a qualidade, ele chega no padrão do BRT, ele já se aproxima, você metroniza o ônibus. Agora a faixa exclusiva não. Entendi. A faixa exclusiva, ela depende da boa vontade do cidadão, que na verdade não respeita, não é isso? Não, assim, aumentaram bastante as multas, né? Depende da boa vontade, mas o corredor também pode ser invadido, né? Um corredor, por exemplo, Santo Amaro, no passado, ele tinha a segregação com grade, né? Era uma espécie de gradil, e isso foi muito atacado na época, foi considerado um elemento que degradou o entorno.
E esse modelo de corredor foi descartado pela cidade já tem um bom tempo. Então a gente não faz mais um corredor com um grau muito forte de segregação. Só que ele é fácil de invadir, como na Marquês de São Vicente, por exemplo, na região da Barra Funda, na Zona Oeste. Qualquer pessoa invade o corredor, e isso acontece, né? Isso acontece, mas é muito difícil você conseguir fazer com baixo custo um projeto urbano bom. Porque se você for realmente segregar o corredor, fazer estações com uma boa transposição, né, para o pedestre conseguir cruzar de um lado para o outro com conforto, ter conforto térmico para o pedestre, tudo isso vai ficar bem mais caro. Você vai se aproximando mais do preço já do VLT, né? Que aí já é um trem, já é um bonde. Entendi. Mas é uma questão de você conseguir adequar. Quanto que você quer transportar por hora, né, com o seu orçamento. Em geral, São Paulo tem soluções, infelizmente, bem meia boca, assim, de corredores. Nossos corredores não são bons. Eles são usáveis, já estão bem antigos. Agora, Caio, qual que é a realidade do país em termos de implementação de corredores, de faixas? O mais avançado é São Paulo, por mais sofrível que seja. Não necessariamente. É porque São Paulo tem um território muito grande, né? Proporcionalmente, talvez a gente não possa pensar dessa forma. O país deu avanços. A gente tem cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte implantando sistemas, né? Para falar capitais maiores. Mas cidades menores também têm implantado. Agora, em termos de ônibus, aqui é considerada modelo Curitiba. Mas fora Curitiba, fora o Rio que deu alguns avanços, a situação não é das melhores. Agora, Caio, essa história do sistema de transporte coletivo de Curitiba ser exemplar, ela vem da prefeitura do Lerner, do Jaime Lerner e tal. Isso. Agora, isso é real mesmo? Ou é uma coisa meio para inglês ver? Funciona ali só naquela parte central? É uma coisa modelar mesmo, a questão de Curitiba? Não, é assim, para quem não conhece, né, Curitiba, lógico, não é a cidade toda, não é que a cidade toda tem o ônibus convencional, mas Curitiba foi pioneira. Foi pioneira em colocar ônibus com um padrão melhor de tecnologia de chassi, né, com motor traseiro, depois veio a ser chamado de padrão, uma época, e eles começaram a criar serviços expressos. E foi do serviço expresso que evoluiu para o conceito que a gente tem hoje, né? O Curitiba tem uma coisa que chama RIT, é a Rede Integrada de Transporte. Ela tem um anel, já começa aí, ela tem um serviço anelar e ela realmente tem acredito que seja uma configuração radial. É um serviço interessante, a cidade orientou o crescimento ao longo do corredor, né? Que é o que a gente chama hoje de TOD, né? Que é orientar o desenvolvimento da cidade em torno do transporte. Então você não deixa sair proliferando um monte de edifício. Se não tem um corredor, não pode subir um edifício alto, porque a demanda dele é maior, ele vai atrair mais gente. Então, geralmente, quando você vê a paisagem de Curitiba, ela vai fazendo assim, né? Ela vai fazendo assim, porque se você vai se afastando do corredor, a densidade tende a reduzir, ela vai amortecendo. Isso é interessante. É por isso que Curitiba tem fama, né? Fora o modelo de parada, né? Aquele tubo, né? Ficou bem conhecido também. O sistema chegou a ser testado em outros países, né? Tem fotografias nos Estados Unidos, montaram estação tubo, levaram ônibus brasileiros, né? Então isso é muito interessante. Então, tudo em transporte é um conjunto. Curitiba conseguiu fazer um conjunto de medidas que deram certo. É claro que hoje o sistema já está no limite, mas demorou muito tempo para ele chegar nesse ponto e durante todo esse tempo ele estruturou uma cidade muito melhor do que se não tivesse sido adotada nenhuma medida de implantar. Ok. Nova Cidade entrevista hoje Caio Ortega, Coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana. O que eu acho legal do Caio é que eu sempre acho que eu vou vencer o cara, mas o cara entende muito. Ele acabou de falar uma coisa, viu, Caio? O legal é que você é um estudioso e o estudioso ele sempre enxerga coisas de uma profundidade que a gente sempre tem que aprender. Você acabou de falar aí, o ônibus implantou o chassi na frente, como é que... Não, isso... O motor traseiro. Motor traseiro, então, porque cara, isso reduz bastante o desconforto do passageiro. Entende? Você colocando o motor atrás.
Quer dizer que antes era um motor... É que, assim, tem muito ônibus com motor na frente, mas Curitiba foi pioneira em ter um serviço padronizado com ônibus com motor traseiro, uma suspensão melhor, né? Uma carroceria melhor. São Paulo, se a gente for olhar os ônibus que rodam nos corredores, né, os articulados, sempre com motor traseiro. Mas se você vai na Grande São Paulo, tem articulado com motor dianteiro. E é pior. Tem menos Entendi. força, é mais confortável, às vezes são adaptações um pouco grosseiras, né? A gente vê isso diariamente no ABC, né? A MTU no ABC ela não funciona com concessão, para quem não sabe, é tudo na base da permissão. E o permissionário ele pinta e borda. Então os ônibus no ABC eles são extremamente velhos. Se comparar com os da capital, não tem mais na capital nenhum ônibus velho como tem no ABC. Todos os que tinham já saíram talvez na gestão da Marta Suplicy ainda. E diz uma coisa, Caio, a questão da frota, ser de uma idade assim defasada, o que você acha? Isso aí é falta de cobrança do poder público? Não, Como que você enxerga isso? não, assim, na capital um ônibus ele geralmente vai durar 10 anos. Esse é o tempo de renovação de frota. Em geral, o mercado do ônibus das grandes cidades se apoia nas pequenas, né? O ônibus que rodou aqui, um dia vai rodar no interior, vai rodar no sertão. O ônibus ele vai para tudo que é canto do país. Ele não vai ficar, ele não vai virar sucata, em geral. O empresário vai se desfazer dele. O ônibus tem uma duração que você falou de 10 anos aqui, depois ele é vendido para... Ele é vendido. Entendi. Ele é vendido. Entendi. Então, às vezes você vai no interior ou mesmo no Nordeste e você acha um ônibus que é de São Paulo. Aí você fala assim, conheço muito esse ônibus. Não, eu não, mas os chamados busólogos, né, que têm um conhecimento, eles conseguem rastrear. Então, Isso, olha, Caio, isso é uma coisa muito interessante. Você falou que tem busólogos, eu vejo, eu dou uma fuçada lá no seu Face, tem cara que entende de ônibus, o cara sabe o cara rastreia para onde o ônibus vai. Eu acho muito interessante isso aí, muito interessante. O busólogo sabe, eu não sou, né, mas isso é verdade. Então a gente sabe que na capital o ônibus dura 10 anos, mas não significa que em 10 anos ele virou sucata, muito pelo contrário. Ele é certo. A vida útil do mercado dele é bem maior. Tá bom. Agora, Caio, eu quero provocar você para um tema um pouco polêmico. A gente acompanhou aí a questão de 2 anos atrás, a manifestação do chamado movimento Passe Livre. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Caio. Aquilo que eles almejam, que é o passe livre, ou seja, é o transporte sem custo. Isso é possível, Caio? Em algum lugar isso existe? Existem casos de pequenas cidades, mas a gente precisa pensar que a gente não fala em transporte sem custo, a gente fala em transporte subsidiado. Alguém subsidia, né? A fonte do subsídio é o grande segredo. O movimento Passe Livre tem uma estratégia de pressão que não necessariamente está preocupado em discutir como que é feito. Eles até fizeram propostas rasas, né? Se apoiando até em ideias que foram colocadas no passado e envolviam algum grau de reforma tributária, mexer com IPTU, enfim. Na sua visão pessoal, Caio, você acha que é possível o transporte coletivo sem custo? Isso existe em algum lugar do mundo? Existem cidades que tem, mas é difícil você pensar numa implantação em escala na São Paulo de hoje, em que você não tem infraestrutura, em que você ainda tem um serviço que não é equilibrado financeiramente. É complicado você querer começar pela borda, né? O caráter de justiça social do passe livre, ele é muito válido, né? É muito louvável, mas eu acredito que a gente não precisa começar pela beirada dessa maneira. A gente tem que atacar uma série de problemas internos para garantir um sistema bom, né? Até para que o sistema funcione bem. O sistema é deficitário. O ônibus queimando combustível queimando o diesel, né, no trânsito é deficitário. Isso é jogar dinheiro fora. Se você não consegue, por exemplo, ter uma gestão eficiente, tem linhas do século passado, os trajetos não funcionam mais, não atendem mais a população, a demanda não está equilibrada, mas você paga por isso, também é deficitário. Eu acredito que pode existir, mas a gente vai ter que discutir uma reforma tributária,
Entendi. Porque alguma coisa tem que pagar. Vamos supor que se todo mundo pagasse R$ 50, daria. Tudo bem, mas como é que todo mundo vai pagar esses R$ 50? Você é progressivo, a população com maior poder aquisitivo vai pagar? E como é que isso funciona ao longo do tempo, né? Tem um monte de questões. É um debate que tem que se aprofundar. E na época, talvez por causa de todo aquele contexto de violência policial, até talvez algumas atitudes do movimento, né? De buscar chocar, quem vai queimar a catraca, vai realmente fechar a avenida, né, de uma forma mais tumultuada mesmo para causar um impacto, acabou afastando essa discussão, né? E ela é fundamental. Quero te perguntar uma coisa. Com todo esse empenho da administração municipal em tentar implementar um sistema de transporte sustentável, alternativo, com a implantação das ciclovias, com a implantação dos corredores de ônibus, como que está a adesão da população em relação ao transporte? Você acha que tem gente deixando o carro em casa e optando pelo transporte coletivo? Como que você como estudioso aí da causa? Na verdade, no início do ano, a NTP disse que o ônibus tinha perdido o passageiro. Ele não ganhou, ele perdeu. E aí até a NTP publicou um texto de opinião falando que era uma coisa curiosa e tal. Mas precisa ser acompanhado num período maior, né, para poder opinar. Porque em 2014, lá para outubro, se eu não me engano, o ônibus fechou com um aumento de passageiros, né? E o ônibus em São Paulo já transporta muita gente, né? Na última apresentação que a SP Trans fez, né, eu participei de uma reunião recentemente, ela falou em 9 milhões. O último número que eu tinha era na casa dos 6 milhões. É muita gente. Então a gente fala, perdeu passageiro ou ganhou, mas eu estou falando de quanto? 100 mil, 50 mil, também tem que ver a fundo, tentar entender o comportamento da cidade naquele período. Não é uma coisa tão simples, porque o sistema já está transportando um contingente brutal de pessoas todos os dias. Mas mesmo se fosse só 6 bilhões, já é tipo, metade da população da cidade. Já está no ônibus, ainda tem o pessoal que está no metrô, já na CPTM, que está no ônibus intermunicipal, né? Agora, Caio, uma coisa que tem gerado muita polêmica, muita discussão e muitas opiniões divergentes é a questão das ciclovias. Você acha que ela está consolidada já, a questão das ciclovias? Por exemplo, vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Se for eleito um outro prefeito, você acha que essa malha cicloviária é sujeita a ser extinta, por exemplo? Bom, eu acho que tirar vai ser difícil. Não estou dizendo que não pode acontecer, tá? Pode ser que algumas coisas sejam revistas e a gente perca alguns trechos. Existem trechos que estão ruins. No que fizeram na Avenida do Estado mesmo, perto da Estação Tamanduateí, a gente até publicou uma crítica. Ficou muito ruim, está fora da escala humana aquilo ali, não dá para usar. Vai ser difícil tirar, mas a cidade pode ter retrocesso, pode ter uma paralisação do plano, ou medidas que acabem dificultando a vida do ciclista de alguma maneira. Agora, falar em consolidação é sempre muito difícil. Cidades europeias que hoje são vistas como cidades da bicicleta, por exemplo, Copenhague, levaram 10 anos para conseguir consolidar, né? É preciso transformar muitos hábitos de vida. Você vai ter que mudar uma série de coisas, se você realmente for usar a bicicleta para o dia a dia. E São Paulo tem a dificuldade da escala, né, dos deslocamentos. Então, enquanto você não descentralizar a cidade e reduzir um pouco o deslocamento, você não vai pensar numa maioria usando, mas você pode melhorar a intermodalidade. Porque hoje, se você vai na periferia, por exemplo, você observa que os bicicletários da CPTM estão lotados. Então, para o bicicletário estar lotado, alguém levou a bicicleta para ele, né? A bicicleta não foi carregada. O cara foi pedalando até lá, né? Agora, são poucas vagas, às vezes são 100, 200 no máximo. Agora, cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uma medida que causou muita polêmica aí nos últimos meses foi a questão do limite de velocidade nas marginais e algumas vias, Ah, sim. que foi tão combatido É. o que a gente tem de resultados disso aí? Por que a diminuição foi feita? Vamos Bom, tentar entender isso. bom, a diminuição foi feita para melhorar os índices
de violência no trânsito, basicamente, né? Vias como a Marginal Tietê eram simplesmente Uma selva. um case de vergonha Sim. do país todo. É claro que a gente tem uma cultura que acha que a velocidade é tudo, mas ela é muito contraditória. A verdade é que no horário de pico quase ninguém anda na velocidade máxima ali. Essa é a verdade. A velocidade máxima é usada nos períodos de menor movimento. Sim, cara. Agora uma coisa legal para o entendimento, com a diminuição da velocidade, você aumentou, você aumenta a Você aumenta velocidade o média. fluxo. Você aumenta o fluxo, porque se todo mundo quer passar no gargalo com a mesma velocidade muito rápido, você tem um travamento ali. Se você tem um ritmo mais moderado, flui melhor, né? Para tentar ser o mais simples possível. Foram feitos até em outros países algumas simulações com grãos, por exemplo, né? Se eu jogo os grãos num determinado ritmo, flui melhor, eu vou encher o pote mais rápido. É que nem aquela história do feriado. Todo mundo fala já, sai todo mundo e ninguém anda. Você tem que sair de manhã, um pouco de manhã, um pouco à tarde para fluir. Mas eu nem diria que é tanto pela distribuição da demanda. A demanda ela é constante. O fato é que se você tem uma velocidade média regulada por uma velocidade máxima que é menor, né, você ganha capacidade. Esse é o negócio. Os carros andam mais próximos, a fluidez é melhor. Isso não fica tão visível, mas como no automóvel que tem uma capacidade baixíssima, qualquer elemento faz diferença, nisso você ganha capacidade de hora como se você colocasse uma faixa adicional, sem fazer nada. Você só reduziu a velocidade. Isso aconteceu no caso da Marginal. Só que não é valorizado. O que a gente vê é que se exalta que vai se gastar 4 minutos a mais para percorrer ela toda, né, no caso da Tietê, mas não se fala que, por exemplo, mais gente consegue fazer o trajeto sem ficar congestionado da forma que ficava. A gente teve uma diminuição no número de acidentes, de letalidade, não é isso? Isso aconteceu, na verdade. Sim, diminuiu muito. Sim. Muito, muito mesmo. É isso. É isso que o pessoal não entende. Diminuiu a velocidade, mas diminuiu o número de mortes e tudo. E por isso, se você salvar uma vida, já está valendo. Diminuiu bastante na realidade. Eu cheguei a pegar alguns dados e melhorou bastante. Não, se você conseguir, fez essa implementação de tanta polêmica que deu, Em agosto mesmo, foi publicado pelo Último Segundo, IG. Os acidentes com morte caíram 25% nas marginais. Pronto. Nós chegamos a defender, junto com o pessoal da Associação Cidade a Pé, fizemos um manifesto, né, em conjunto para defender a redução da velocidade, porque isso é salvar vidas na realidade. Lógico. Você está conduzindo a cidade a um comportamento mais humano no trânsito. Isso naturalmente vai levar a construir uma cidade também mais humana, porque é muito evidente que a gestão atual demonstra que tem planos de mudar as feições da cidade, inclusive das marginais, mas isso é um projeto de longo prazo. E para você ter esse projeto de longo prazo um dia, né, sendo colocado, você precisa mudar a cultura existente. Legal. Bom, gente, o Nova Cidade de hoje entrevistou Caio Ortega, Coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana. Caio, obrigado. Você é um convidado constante aqui, porque sempre tem, você como estudioso, e não deixe de dar sempre uma olhada no Face do coletivo do Caio, COMMU. Eu sempre estou lá lendo, sempre tem uns artigos maravilhosos, que o cara é estudioso, um cara que sempre dá, gosto sempre de chamar, um cara que sempre dá aula pra gente da questão do transporte, é um estudioso, um menino manda bem. Caio, obrigado, viu? Muito Palavras obrigado. finais aí para você. Eu convido todos a visitarem o nosso Facebook. Reforço que nós estamos presentes na plataforma do Medium, publicando artigos. Realmente alguns são mais densos do que outros, mas sempre vale uma visita. Às vezes para descobrir uma coisa nova, para mudar um ponto de vista, né? Enfim, para realmente conhecer uma coisa diferente. medium.com/@COMMU. Ok. Gente, Nova Cidade volta a semana que vem.